Ele tem nos acompanhado. Não estamos sozinhos. Não toque somente crer, então. Com essa atmosfera que Deus preparou para cada um de nós, somente crer. Soberano e eterno Deus, agradecemos, Pai, do fundo do nosso coração, da nossa alma, pelo seu amor, que nós não temos palavras, nem um homem nunca teve. Quantidade de palavras, qualidades, achou palavras no dicionário para expressar ninguém, porque o seu amor é inexplicável. E nós estamos te agradecendo nesta noite. Ajuda nós mais uma vez, que possamos sair daqui, Pai amado, curados, libertos, ajudados por Ti, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Não porque merecemos, mas pelo Teu amor, que é infinito. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. É gostoso quando a direção está toda direcionado assim pelo Espírito Santo, o culto, né? Nós estamos ainda no calor daquele culto de domingo, de louvor, né, irmã Roseli? Que vai ser, vamos ter muito mais, irmão Ori, uns cultos desses. E nós temos que adorar o nosso Deus. Ele merece toda a honra, Ele merece toda a honra e toda a glória. E esse hino que os irmãos estavam cantando, ele chegou em seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. E nós vamos falar um pouco sobre o amor de Deus nesta noite. Ele é a causa de nós estarmos aqui. E as suas misericórdias, a razão de nós não sermos consumidos, né? Vamos nos pôr de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmos de número 100. Nós vamos usar o livro de Salmo, número 100, depois vocês vão acompanhando a palestra. Nós também vamos usar a primeira carta de João, capítulo 4, e depois Romanos, capítulo 5, mas no decorrer da palestra que vamos ter aqui. E a mensagem é fé perfeita, uns parágrafos, e a igreja e sua condição. Para você que gosta de anotar, anotando. Então, o Salmo de número 100, exorta-se a toda criatura a celebrar ao Senhor. No versículo 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ele chegou em seu coração, chamou por seu nome e você atendeu. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Assentai-vos. Que o Senhor acrescente as bênçãos a esta palavra. Falar do amor de Deus é um assunto inesgotável. Nunca se esgota, porque ninguém conseguiu explicar isso. Na mensagem Amor, o apóstolo Mombrana cita que o apóstolo Paulo diz: onde há profecias, elas falharão. Onde há línguas, elas cessarão. Onde há conhecimento, ele desvanecerá. Mas quando vier o amor perfeito, quando ele vier,
permanecerá para sempre. Homens tentando escrever hinos, eles ficam dementes. Um escreveu certa vez, alguém escreveu, tentando expressar o que era o amor de Deus, ficou demente. E ele escreveu as seguintes palavras: se enchêssemos o oceano de tinta, e os céus fossem feitos de pergaminho, e cada haste na terra fosse pena, e cada homem um escrivão profissional para descrever o amor de Deus, se tivesse tudo isso, um oceano, cada homem fosse um escrivão, cada haste fosse uma pena, uma caneta, diz o profeta aqui, se tudo isso acontecesse, ele diz, o oceano secaria, ou embora esticando de céu a céu, o pergaminho não conteria tudo. Não conteria tudo o que é o amor de Deus. O oceano de tinta, os homens todos escrivãos, e o céu inteiro, esse céu azul que existe, fosse um pergaminho. E as pessoas tentando escrever o que é o amor de Deus. Diz que isso aí não teria espaço para escrever o que é o amor de Deus. Então, existem expressões que a gente regozija. Por exemplo, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Nesta mensagem, a fé perfeita, o profeta diz, Ele me encontrou quando eu não era nada, e ainda sou nada, mas agora estou em suas mãos. Você já parou para pensar o que é esse nada nas mãos de Deus? O mundo precisa de muito para fazer pouco. Muito esforço, muita coisa, muito trabalho, muito desgaste, muita pesquisa para descobrir tão pouco. E Deus precisa de tão pouquinho para fazer muito. Tão pouquinho Ele precisa. E o profeta diz, Ele me encontrou quando eu não era nada, e ainda sou nada, mas agora estou em suas mãos. Ele me amou e me tomou quando eu não era digno de ser amado. E com você sucedeu igual, mas Ele nos tem mudado. Esse amor de Deus é tão grande, que Ele preparou uma maneira de poder ter nós, amar nós e nós amarmos Ele. Tomando esta mensagem, deixa eu ver aqui, a fé perfeita, deixa eu abrir aqui no livro de João, capítulo 4, e é a primeira carta de João, capítulo 4, no verso 10, diz assim, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Quem nos amou primeiro? Ele. E aí diz assim, mas ele tinha que ter companheirismo com o seu amor, com o seu desejo. Ele teve desejo de ter companheirismo, ele teve desejo de amar e ser amado. Veja, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. No 13 diz, nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Lá no 19 diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
Aleluia. Tudo fechando, desde o primeiro hino, o Salmo de número 100. E agora olhando isso aqui, Ele nos amou primeiro, e nós nos amamos por isso, porque o seu amor nos constrangeu, nos convenceu. Depois nós vamos ter mais. Aí, tomando esta mensagem que nós acabamos de ler, nós vamos para a mensagem à igreja e a sua condição. Ele diz assim, parágrafo 36: Deus deseja ser amado, e Deus deseja te amar. Parágrafo 36: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pense nisso. Quem crê no Senhor tem a vida eterna. Você está conversando com a pessoa que é eterno, ela está conversando com você. Eu estou pregando para pessoas que são eternas aqui, têm vida eterna. Não esta vida, mas a vida que há por vir, a vida de Deus. Isso é o amor. Quem vai explicar isso? Vocês não estão com calor, não? Liga o ventilador, o ar para nós, por favor. Eu também estou. Veja, Deus amou o mundo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o Senhor. Então, Deus, desejando ser amado, preste atenção para você ver que coisa linda isso aqui. É um caso de amor, é uma história de amor. Cristo e a igreja. Só que com uma diferença, nós não fizemos nada. Ninguém correu buscando Deus. É Deus que nos buscou, ninguém buscou Deus, irmão Ori. Por isso que a graça é tremenda, irmão. A graça é favor imerecido por mim e por você. Por você e por mim, nos deixa todos no mesmo nível, na presença de Deus, não tem um melhor que o outro, porque nós não corremos atrás de Deus, o homem sempre correu de Deus, Deus teve que buscar o homem, e é aqui que nós estamos falando de um plano, de um projeto de amor, para poder ter companheirismo conosco, nós vamos ver ali, ele diz assim, veja, então, Deus, desejando ser amado, ele tinha que fazer alguma coisa digna de amar. Ele tinha que fazer algo dócil, como ele mesmo. Ele tinha que fazer algo que pudesse ser amado. Ele tinha que fazer algo de sua própria natureza. Aí nós estávamos conversando com o diácono no escritório. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não é verdade? E nós achamos a escritura, aonde está dizendo, irmão Sabino, que Ele derramou em nossos corações o amor, através do Espírito Santo. Então este amor que é o Espírito Santo não esfria. Por isso que diz que o amor de muitos, não de todos. Porque o amor de Deus derramado em nossos corações já está dizendo de Deus, não é nosso. E aqui ele está dizendo que Deus tinha que fazer algo de sua própria natureza. Como? Vamos vendo aqui que coisa tremenda. Você não poderia amar nada que não fosse de sua própria natureza. O amoroso tem que se unificar com o amor. Amém? Veja. E Deus busca, tentando encontrar uma alma que Ele possa amar. Desta forma, Ele se representou aqui sobre a terra como uma pomba dócil e um cordeiro dócil. E esse cordeiro no minuto, se esse cordeiro no minuto algum dia se revestisse da natureza de um lobo raivoso, essa pomba teria alçado voo, e seu voo imediatamente e teria se ido. Está falando aqui da representação. Mas veja, ele teve um processo para que pudesse amar alguém da sua própria natureza. E Pedro nos mostrou qual é a natureza
do Cordeiro, que tem que estar em nós para ele poder ter companheirismo conosco. Veja, voltamos para esta mensagem, a fé perfeita. E aqui nós vamos para o parágrafo 86. Ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. Não é verdade? E a fé vai embora. Por que esfria? Porque perde a fé. E não tendo fé, não tem amor. O amor e a fé têm que estar juntos. Se você vê uma pessoa que não tem amor, ele não tem fé. Ele não tem Deus, que Deus é amor. Veja, que coisa tremenda isso aqui. Aqui no parágrafo 86 dessa mensagem, a fé perfeita, o profeta diz assim: a fé e o amor estão relacionados, são parentes. Porque você não pode ter fé sem ter amor. Porque a fé está baseada num Deus que é pura essência do amor. Então a fé e o amor operam juntos. Amém? Aí ele diz, parágrafo 87, é por exemplo como dois jovens. O moço se enamora da jovem e ela se enamora dele. E com o tempo vão se conhecendo melhor. Então seus corações começam a bater como um só. Apesar de ainda não serem esposos, mas seu amor os une e tem confiança um no outro. Agora, se verdadeiramente amam um ao outro, e o jovem sabe que a moça lhe ama e ela também conhece que ele a ama, então tem confiança e fé um no outro. Se não tem fé um no outro, seria melhor que não se casasse. Tem que ter fé. E se você separa estes dois seres, eles estão unidos por um vínculo. A Bíblia chega a dizer o vínculo do amor. E a nossa fé e o amor estão unidos juntos. E o profeta diz assim: veja, se você separa esses dois seres, pondo um no extremo norte e o outro no extremo sul, todavia seguiria pulsando aquele amor de um para com o outro, porque se amam. Você entendeu isso? Agora, se você em verdade ama o Senhor, não somente por tratar de escapar do inferno, mas porque em verdade lhe ama, então você terá fé em Deus. E isso é se você lhe ama. Aleluia! Parágrafo 90. Diz assim. Aí ele conta aquela experiência de um homem que havia casado, pouco novo convertido. Casou-se com uma moça já criada na igreja. E essa moça, passou-se um tempo, ela chamou o rapaz e disse: olha, eu sei que deve ser difícil para você, viveu no mundo, conheceu o mundo, mas escuta o que eu vou te falar. Se você for tentado e cair, não vá embora, você venha para casa, que você vai encontrar a mesma esposa que você deixou aqui. Porque eu não casei com você baseado em outra coisa a não ser no amor. E eu quero te ajudar a levantar se você cair. E diz que esse homem foi trabalhar, trabalhava numa companhia lá, trabalhando o dia inteiro pensando naquilo. E na hora do almoço, ele conversando com a pessoa, ele disse: como pode você trair uma pessoa assim, nessas palavras assim, sendo que ela te ama tanto desse jeito? E o profeta diz: multiplique isso por milhões de vezes e não vai chegar perto, não tem comparação com o amor que Cristo tem por nós, a confiança que Ele tem em nós e que nós devemos ter nele. E quando nós éramos pecadores, diz o profeta, e estranhos, estando sem Deus ali no mundo, lembre-se, foi Ele que nos escolheu, nós não escolhemos Ele.
Quando nós éramos pecadores, estranhos, estando sem Deus ali no mundo, nesse lodaçal de trevas, então Deus veio a nós. Oh Deus amado, essas horas podemos dizer obrigado, Senhor, porque olha onde nós estávamos, Deus veio a nós. Deus veio, Deus buscou a você, não você a Deus. As Escrituras dizem: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. Aleluia! Deus desceu no lodaçal onde você se encontrava e lhe buscou e lhe tirou. Aleluia! Isso deveria produzir um amor perfeito. Olhe o que você era antes e o que você é agora. Olhe para isso. Estique o peito, meu irmão, e diga: pela graça de Jesus, eu não sou mais o que eu era. Talvez não sou mais o que eu não sou ainda o que eu devo ser, mas eu estou cada dia melhorando. Veja, Ele te buscou, desceu no lodaçal onde você se encontrava, Ele buscou e lhe tirou. Isso deveria produzir um amor perfeito. Olha o que você era antes e o que você é agora. Quem fez esta mudança? Quem fez? Fui eu que fiz. Foi você? Se fosse o desejo dessa carne, nós nem no culto estávamos hoje. Foi Ele que nos fez, Ele que nos colocou a fé de confiança nele, e Ele confia em nós. Veja que coisa tremenda, irmão. Quem lhe fez essa mudança? Alguém lhe amou. Alguém lhe amou. Faz-me lembrar de uma história que o profeta conta, de um juiz, que ele havia condenado uma pessoa, um malfeitor. Bom, sabendo, ele condenou, deu a sentença. Lá ele era o juiz. O promotor acusa, o advogado defende e o juiz dá a sentença. Os jurados ali condenaram o homem, ele deu a sentença. E ele estava descendo a rampa, tipo a rampa do fórum, do palácio. Ele estava descendo aquela rampa e a multidão do lado de fora gritando: nós lhe odiamos, nós lhe odiamos. Os familiares da pessoa que foi condenada, justamente, não injustamente, gritando para ele: nós te odiamos. Diz o profeta que ele deu uma parada, uma olhada, ele falou: vocês podem me odiar, vocês podem me odiar, mas em casa eu tenho alguém que me ama. Nós podemos olhar para esse mundo que nos odeia, porque eles odiaram a Cristo. Eles podem nos odiar. Jesus falou: filhinhos, como fizeram a mim, farão a vós também. Mas nós podemos dizer: você pode me odiar, mundo, mas nós temos alguém que nos amou, que nos ama, que nos cuida. Veja, alguém lhe amou. Não pode você então ter fé no que Ele tem prometido? Irmão, Ele nos amou, Ele já fez muito por nós. E cada promessa dessa Bíblia é nossa. Você tem que crer, eu tenho que crer. Então eu digo nesta hora: seja curado, irmão Sabino, em nome de Jesus. Seja curado quem está doente, seja curado, porque é promessa. Ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E ele disse que essa promessa era até o fim. E nós cremos nisso. Aleluia! Veja, você tem que ter fé no que Ele tem prometido. O amor real e genuíno produzirá confiança em sua palavra. Aleluia! Aí ele repete aquilo, irmão Paulo. Ele me encontrou quando eu não era nada e ainda não sou nada, mas agora estou em suas mãos. Ele me amou e me tomou quando eu não era digno de ser amado, e com você sucedeu igual. Ele tem nos mudado. E como disse a irmã de cor quando estava testificando, ela disse: eu não sou o que eu devo ser, nem tampouco o que eu quero ser, mas a verdade é que eu não sou o que eu era antes.
ela sabia que havia vindo de alguma parte, porque algo havia sucedido. O amor de Deus desceu no coração dela. E é assim, diz o profeta. Agora veja, se quando eu era estranho a Deus, Ele me amou de tal maneira que desceu a buscar-me. Olha outra coisa, irmão Wagner, a comparação do amor de Deus. O amor de Deus não é esse amor filho, é o amor ágape. O amor filho é esse amor humano, que um sente pelo outro, tem ciúmes. O amor de Deus não. O amor humano, ele mata por ciúme. O amor de Deus dá vida pela pessoa. Agora veja, mas no nosso mundo literal, no natural, a pessoa quer ser correspondida, não é verdade? Quer ser correspondida. Mas Deus, irmão, Ele desceu no lamaçal. Nós não éramos merecedores, não somos ainda, mas Ele já fez. Desceu, sem nós amar Ele, nós lemos ali. Nós éramos pecadores, e Ele fez a mudança em nossa vida para poder habitar em nós, para poder compactuar conosco. Agora, se nós abrirmos aqui no livro de Romanos, veja o que diz aqui, livro de Romanos, capítulo 5, verso 5 a seguir, diz assim: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse é o amor que não esfria, irmão Celso. Esse é o amor que a ciência se multiplica e o amor de muitos esfriaria, mas esse amor não, porque esse amor é Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Aí ele diz aqui, veja, porquanto a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Eu não era nada, e ainda continuo não sendo, e você também, mas nós estamos na mão dele. Veja, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas nós não éramos bons, nós éramos ruinzinho, demais. Veja, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ô irmão, isso aqui é para sair glorificando a Deus desse culto para casa, agradecendo. Veja, Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, logo, agora Ele já fez por nós, né? Nos amou. Agora Ele diz assim, logo, mas agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! E não somente isto, mas também nos gloriaremos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que agora alcançamos a reconciliação. Se Ele nos amou quando nós éramos pecadores, e agora que somos batizados no seu nome, que cremos nele, que colocamos as mãos sobre o sacrifício do Cordeiro de Deus ali, pela fé, o sangue de Jesus nos cobre, e agora, repetindo aqui, veja, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Ira de quem? Ira do diabo, que quer nos derrotar, que quer nos exterminar da terra. Mas ele pelejou por nós. Aleluia! Sendo nós ainda pecadores, e agora que somos filhos. Como que sabe, pastor, que são filhos?
porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja, Ele me encontrou quando eu não era nada e ainda sou nada, mas agora estou em suas mãos. Ele me amou, Ele amou você, Ele continua nos amando. E aí o profeta diz 92, se quando eu era estranho a Deus, Ele me amou de tal maneira que desceu a buscar-me e levantar-me. Você está acima, irmão, você está acima das coisas do mundo. Essa fé que você tem em Deus te dá confiança para você caminhar por cima dos vícios, da moda do mundo. Essa fé que te mantém de pé. Tem uma passagem da Bíblia que diz: achará, pois, fé na terra, na vinda do Senhor, porque a fé é confiança na palavra. Você tem confiança. Veja, Ele levantou-me, então isso me dá confiança de que Ele me quer usar. Ele não quer te usar doente, Ele não quer te usar enfermo, Ele quer te curar. Isso tem que te dar confiança. Ele tinha um propósito em fazê-lo. Ele viu algo em mim. O que Deus viu nesse homem? O que Deus viu nesse homem? Eu não sei. Ele viu algo em você, irmã, e te deu confiança, desceu no seu coração, falou com você, você atendeu, e você crê na sua palavra, e você largou o mundo, e você deixou a moda de lado, e você crê na palavra, e você lava os pés dos santos, é batizado no seu nome, não é mais estranho para Ele, faz parte da família que leva o nome dEle. Tenha fé nisso, creia nisso. Ele viu algo em mim, e Ele também viu algo em você, e teve uma razão em lhe salvar. E agora, Satanás, você não vale nada, eu sei, mas eu estou na mão dEle. Ele teve uma razão por me salvar. É aquele que fazia tal coisa? Como pode? Não é mais o mesmo? O que Deus viu nesse homem, nessa mulher? Ele teve uma razão. Ele te amou, Ele me amou antes de nós amarmos Ele. Ele teve uma razão em lhe salvar. Observe as pessoas que não são salvas hoje. Veja os milhões que podiam haver tomado em vez de você. Milhões hoje, irmã Elza. Ele poderia ter escolhido. Olhe para esta cidade. É igual ao tempo de Noé. Só 8 entrou, irmão Auri. Você olha o tamanho dessa cidade, olha o tamanho da igreja que tem aqui, você vai dizer, como o irmão Branco diz, é 1 em 1 milhão. E nós temos que estar satisfeitos. É como eu disse para um jovem uma vez, uma moça. Foi criticada, mas na tua igreja não tem quase jovem. Eu disse, diga que realmente é verdade, tem só você. Mas em vez de você ficar triste, diga assim, viu como eu sou importante? Só tem eu, porque Deus me escolheu, não escolheu outros, o que eu posso fazer? Tome isso como aprovação de Deus. Claro que nós queremos que Deus encha a nossa igreja, mas Ele só vai chamar, Ele só vai amar aquele, irmão. A Apocalipse diz assim, não é todos que amam, mas é tantos quanto eu amo. Todo mundo diz eu amo, mas é tantos que Ele ama. Ele nos amou. Pergunta para Ele por que nós merecemos isso. Veja, Ele teve uma razão de ter tomado você. Ele poderia ter tomado quantas milhares de pessoas em vez de você, porém tomou a você. Amém? Nenhum outro pode tomar o seu lugar. Nenhum outro. Parágrafo 92 da mensagem Fé Perfeita. Nenhum outro pode tomar o seu lugar. Você está na economia de Deus. Aleluia, nenhum outro pode tomar esse lugar. Esse é seu amor para com você.
logo não será o seu amor estendido a ele? Amém. Ali então existe uma amizade. Uma amizade. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, mas aquele que é inimigo do mundo é amigo de Deus. E nisso está uma amizade, diz o profeta. Há uma amizade entre vocês. Não importa qual seja a situação, todas as circunstâncias serão governadas por este amor. É como um casal. Como um casal. Dá algum probleminha? Dá. Casal que vive querendo mostrar uma coisa que não existe. Todo casal é uma unidade composta. Cristo e Deus são unidades simples. Ele pode dizer que envia a mim, vê o Pai. Mas casamento é unidade composta, duas naturezas. E nessas naturezas há divergências. Mas quando o amor está, eles vencem as divergências. Não importa a circunstância. Se tem dinheiro, eles são amigos. O amor faz aquele cimento. Se está sem dinheiro, eles sentam, calculam as contas, não deu para pagar tal coisa, isso, aquilo, dá justificativa, eles continuam amigos. Ah, não pude comprar tal roupa, tal saia tão bonita, minha esposa. Não importa, querido, no próximo mês você compra. É o amor. E assim é com Cristo e nós. Às vezes nós pedimos por algo e não recebemos. Mas vamos ter paciência, porque Ele quer o melhor para nós. Se o profeta diz, eu sou bem já vivido para entender que tudo que eu pedi e falei e não receber, mais tarde Ele me mostrou por quê. Era o melhor que Ele tinha. Isso existe uma amizade. Não importa qual seja a situação, todas as circunstâncias serão governadas por esse amor, o qual produz fé, porque Deus ama você, e você ama Deus. Se amam, irmão Paulinho, se amam um ao outro, e isso produz a fé. O amor produz a fé, e é impossível que não produza exatamente o que Deus prometeu. Amém? Então a fé perfeita é pura, tão pura como o amor. Aleluia. E esse amor que Deus teve para com nós já fez. Agora o amor que nós temos para com Ele nos dá fé e traz a sua palavra viva em nossa vida. Por isso nós cremos nisso. Cremos que nós vamos sair daqui curados. Vamos sair daqui ajudados. Vamos sair daqui restabelecidos. Vamos sair daqui com a nossa canseira vencida. Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Nós vamos agora ter um tempo de oração. Deus abençoe você que estava nos acompanhando. Vamos orar a Deus nesta hora.